Fala, torcedor São Paulino. Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. Se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma novidade do nosso glorioso time, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora vamos à notícia de hoje. O São Paulo pode estar prestes a protagonizar um dos capítulos mais surpreendentes do futebol brasileiro em 2025. Um atacante de renome internacional, com carreira sólida no futebol europeu, teria declarado de forma direta e impactante: "Eu quero ir para o São Paulo." Esse tipo de manifestação não acontece todos os dias, e o detalhe que chama ainda mais atenção é a disposição do atleta em reduzir drasticamente seu salário para realizar o sonho de vestir a camisa tricolor. O nome dele? Vincent Aboubakar, o camaronês que já brilhou em grandes palcos e que agora deseja escrever sua história no Morumbi. Segundo informações de bastidores, o São Paulo já havia praticamente desistido da investida. O clube tinha retirado seus olheiros de campo, acreditando que as cifras pedidas pelo jogador seriam impossíveis de alcançar com a atual realidade financeira. Porém, quando parecia não haver mais caminho, o próprio atleta surpreendeu ao se oferecer em condições totalmente ajustáveis ao orçamento tricolor. Essa reviravolta animou os dirigentes e deixou o torcedor em estado de expectativa. Afinal, trata-se de um atacante de peso, com experiência em Copa do Mundo e títulos importantes no currículo. Vincent Aboubakar, hoje com 33 anos, está livre no mercado após encerrar seu vínculo na Europa. O centroavante aceitaria um salário próximo de 900 mil livres por mês, valor considerado alto, mas bem abaixo do que recebia em seus últimos clubes. Para muitos analistas, essa seria uma chance de ouro para o São Paulo contar com um jogador de impacto imediato, sem custos de transferência, apenas ajustando a folha salarial. E com as competições que se aproximam, como Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, a chegada de um nome assim poderia elevar o patamar da equipe comandada por Hernan Crespo. Fontes próximas ao clube revelaram que o representante do jogador já manteve contato oficial com a diretoria são paulina. O recado foi claro: Aboubakar está disposto a abrir mão de cifras milionárias em troca da oportunidade de atuar no Brasil, especialmente pelo tricolor, que considera um clube histórico no cenário mundial. A resposta do São Paulo precisa ser rápida, pois há prazo limite para registrar atletas livres no mercado, e a janela pode se fechar a qualquer momento. Essa corrida contra o tempo adiciona ainda mais suspense ao possível desfecho. É importante lembrar que Aboubakar não é um nome qualquer. Ele foi campeão por clubes como Porto e Besiktas, além de ser protagonista na seleção de Camarões. Seu estilo de jogo é marcado pela força física, posicionamento inteligente e capacidade de decisão em momentos cruciais. Um atacante que sabe atuar como referência na área, mas que também tem mobilidade para se associar ao meio-campo. Se confirmar sua chegada ao São Paulo, o impacto esportivo e até mesmo midiático seria gigantesco, atraindo visibilidade internacional para o clube. Nos bastidores, a notícia já começa a gerar debates acalorados. Parte da torcida questiona se o investimento seria o ideal neste momento, enquanto outra parcela se mostra empolgada com a chance de ver um jogador desse porte no Morumbi. O que ninguém nega é que Aboubakar poderia ser o nome que faltava para elevar a confiança do elenco e colocar o São Paulo novamente no radar dos grandes protagonistas do futebol sul-americano. A grande dúvida, no entanto, é se a diretoria terá coragem de dar esse passo e aceitar o desafio. Outro fator que pesa na balança é a idade do atleta. Aos 33 anos, alguns críticos apontam que Aboubakar pode não ter mais o mesmo vigor físico dos tempos áureos na Europa. Porém, exemplos recentes mostram que jogadores com experiência conseguem se reinventar e ainda decidir jogos no futebol brasileiro. Basta lembrar de casos como Hulk, no Atlético MG, que chegou desacreditado e se tornou peça fundamental de títulos.
Seria esse o caminho que o camaronês poderia trilhar no tricolor? Hernan Crespo, atual comandante do São Paulo, enxerga a necessidade de reforços pontuais, principalmente para o setor ofensivo. A equipe já demonstrou fragilidades no ataque em partidas recentes, desperdiçando chances claras e carecendo de um jogador com presença diária. Aboubakar, nesse sentido, parece se encaixar exatamente na carência apontada pela comissão técnica. Não se trata apenas de um reforço, mas de um atleta que pode resolver jogos em momentos decisivos, característica rara no atual elenco. Enquanto isso, os bastidores fervem com especulações. A imprensa esportiva nacional já começou a destacar o caso e o jornalista Jorge Nicola foi um dos primeiros a cravar que o nome do camaronês chegou de forma oficial aos dirigentes são paulinos. Agora, o torcedor acompanha cada movimentação como se fosse uma final de campeonato, aguardando se a diretoria confirmará a ousadia de trazer um astro internacional para o Morumbi ainda nesta temporada. O que aumenta a dramaticidade da situação é o prazo. Jogadores livres no mercado só podem ser inscritos até o fim desta semana, o que significa que o São Paulo terá que tomar uma decisão imediata. Não há espaço para enrolações ou negociações intermináveis. Ou o tricolor aposta e fecha com Aboubakar, ou a oportunidade pode simplesmente desaparecer. E perder um reforço desse calibre, especialmente nas condições atuais, poderia ser considerado um erro estratégico imperdoável. O torcedor são paulino, acostumado a altos e baixos nos últimos anos, sonha com dias melhores. A simples possibilidade de ver um jogador como Aboubakar vestindo a camisa tricolor reacende memórias de épocas gloriosas quando craques internacionais faziam parte do elenco. Há uma sensação no ar de que esse movimento pode simbolizar uma virada de chave, recolocando o clube em patamares de destaque no futebol continental. Nos corredores do Morumbi, fala-se em impacto não apenas esportivo, mas também financeiro. A chegada de Aboubakar poderia atrair novos patrocinadores, aumentar a venda de camisas e até mesmo lotar ainda mais o estádio em partidas importantes. O nome do camaronês carrega consigo prestígio e visibilidade, o que poderia ser explorado comercialmente pelo clube. Esse detalhe não passa despercebido pela diretoria, que sabe que o investimento pode se pagar de formas indiretas. Claro que todo grande negócio traz riscos. O alto salário, a adaptação ao futebol brasileiro e o fator idade são pontos que exigem atenção. No entanto, para muitos especialistas, o potencial de retorno esportivo e midiático supera as dúvidas. O que se pergunta agora é se o São Paulo está disposto a correr esse risco e apostar em um jogador que, por vontade própria, já deixou claro, quer jogar pelo tricolor. A decisão final deve ser anunciada em breve, e até lá o clima é de pura expectativa. Cada detalhe que surge nos bastidores ganha peso. Cada declaração pode ser interpretada como pista do que está por vir. O fato é que a torcida tricolor está diante de uma das negociações mais comentadas dos últimos meses, e a novela promete um desfecho emocionante nos próximos dias. Se o São Paulo confirmar a contratação, não será apenas mais um reforço para compor o elenco, será um verdadeiro marco histórico na trajetória do clube. Afinal, não é todos os dias que um astro europeu com passagens de destaque em clubes tradicionais e títulos conquistados no continente decide abrir mão de cifras milionárias em nome de um projeto esportivo e de um desejo pessoal de vestir a camisa de um time brasileiro. Esse gesto mostra não apenas a grandeza do São Paulo, mas também a força simbólica que o tricolor ainda exerce no cenário internacional. O Morumbi voltaria a ser palco de um nome reconhecido mundialmente, reacendendo a chama da confiança na torcida e colocando o clube novamente no radar das grandes discussões do futebol global. Mais do que um reforço, seria um movimento estratégico capaz de devolver ao São Paulo a aura de protagonista que marcou sua história em décadas passadas. Por outro lado, caso a diretoria não avance na negociação, ficará a sensação de uma oportunidade desperdiçada que dificilmente se repetirá em curto prazo.
O futebol vive de momentos, e o de Aboubakar é justamente esse. Um jogador ainda em condições físicas competitivas, disposto a jogar no Brasil e com o desejo claro de defender o São Paulo. Se o negócio não se concretizar, a frustração tomará conta de parte da torcida, que verá a chance de ter um reforço internacional escapar pelas mãos da própria diretoria. E você, torcedor são paulino, acredita que a chegada de Vincent Aboubakar pode ser o diferencial que o time precisa para voltar a conquistar grandes títulos? Seria ele a peça que falta para transformar o ataque tricolor em um dos mais temidos do país? Deixe sua opinião nos comentários, participe da nossa comunidade e ajude a fortalecer o debate sobre o futuro do nosso soberano. Não se esqueça, se você gostou dessa notícia e quer continuar acompanhando todas as novidades do São Paulo, já sabe o que fazer. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like para não perder nenhum detalhe dessa possível bomba no mercado da bola. Fique ligado, porque nas próximas horas podemos ter uma confirmação que mudará os rumos da temporada tricolor. E por fim, reforçamos. O São Paulo vive um momento decisivo. A bola está com a diretoria e o tempo é curto. Será que Aboubakar vai mesmo desembarcar no Morumbi e se tornar o novo ídolo da torcida? Essa resposta está prestes a ser revelada. E aqui no canal você ficará por dentro de cada passo. Então, torcedor, prepare-se, pois a qualquer momento o São Paulo pode anunciar uma contratação que entrará para a história do clube.